Olá! O conteúdo que você vai acompanhar a seguir foi gravado durante o Agitech Meeting, evento que reuniu líderes, especialistas, empreendedores e produtores rurais, além de outros agentes do ecossistema, para discutir o tema Agro em Movimento, Intersecções e Oportunidades. Prepare-se para acompanhar o conteúdo compartilhado na arena do PwC Agitech Innovation, no palco Inovação na Prática. Eu gostaria de introduzir o nosso primeiro painel, que é sobre a parceria da Husqvarna e a Inseres, da conexão à aquisição. Em um cenário de mudanças rápidas e da necessidade constante de reinvenção, é um grande diferencial poder contar com uma boa rede e saber transformar encontros estratégicos em parcerias de sucesso. Neste painel, vamos conhecer a jornada da Husqvarna e da Inseres, da conexão à aquisição, e entender como uma união entre tradição global e tecnologia brasileira está gerando valor real no campo e abrindo novas oportunidades e possibilidades para o produtor. Para moderar essa conversa, convido ao palco Kaique Souza, gestor de comunidade de startups no PwC Agitech Innovation, e nossos convidados, Mauro Fávero, presidente de unidade de negócios e mercados emergentes da Husqvarna, por favor, Mauro, e Leonardo Menegatti, CEO da Inseres. Boa tarde, pessoal. Eu sou Leonardo Menegatti, sou formado aqui em Piracicaba, na Exalc, sou agrônomo. Eu comecei a trabalhar muito cedo com agricultura de precisão aqui nessa universidade. Depois eu fiz uma carreira como consultor agronômico com uma empresa que se desenvolveu bastante na área de consultorias em agricultura de precisão. No decorrer da minha carreira, eu criei um laboratório de análise de solo, que também cresceu, se desenvolveu bastante grande. E num determinado momento eu percebi que estava muito limitada a prestação de serviço, que eu precisava de alguma coisa que escalasse mais. E aí que eu tive a ideia de trabalhar com software, focando em nutrição de plantas, em agricultura de precisão, que foi onde eu comecei, e daí surgiu a Inseres. E vejo algumas pessoas aqui que participaram dessa jornada aqui comigo e tem sido um prazer muito grande percorrer esse caminho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mauro Fávero, eu sou presidente da Husqvarna para Mercados Emergentes. Só para traduzir um pouco o que é Mercados Emergentes, é tudo que é América Latina, África, Índia, China, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Toda essa pequena região, bastante agrícola, e é disso que a gente está cuidando hoje em dia. E estamos aqui agora cuidando da agricultura do Brasil como começo, né? Depois a gente vai exportar para lá. Para quem não está familiarizado com a Husqvarna, é uma empresa sueca, tem 336 anos de vida, e com esse período todo vocês podem imaginar quanto ela já se reinventou ao longo de mais de 3 séculos, né? É por isso que a gente fala que a Husqvarna tem a inovação no seu DNA, né? E isso faz a gente entender um pouco o que a gente vai discutir aqui, por que a Husqvarna foi atrás de uma empresa como Inseres, né? E, Kaique, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço a presença de vocês, pessoal. Bom, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de voltar lá para o início dessa jornada, quando vocês se encontraram ali em 2022. Toda parceria nasce de uma conversa, mas também de uma identificação de visão, de propósito e de uma oportunidade. Eu gostaria de saber de vocês, lá em 2022, quando vocês se encontraram a primeira vez, o que chamou a atenção de cada lado e quais elementos indicavam que havia uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento conjunto. Podemos começar com você, Mauro? Vamos lá. Tudo começou muitos anos atrás, quando a Husqvarna percebeu que os produtos que ela faz, nós fazemos produtos para floresta e jardim, então motosserras, roçadeiras, cortadores de grama, e parte disso estava sendo usado também na agricultura. E a gente foi investigar um pouco mais a fundo isso, a gente percebeu que era uma coisa bem interessante, o pessoal gostava muito dos produtos, começamos a lançar mais produtos para a questão agrícola, né? Então, geradores, bombas de água, pulverizadores, uma série de coisas para complementar a necessidade do agricultor familiar. E a gente cumpriu quase que 100% dessa meta. Hoje o agricultor ele tem capacidade de usar o produto Husqvarna tanto para manutenção da propriedade quanto para a produção propriamente dita. Então ele pode ter absolutamente tudo que ele quiser com a marca Husqvarna.
mas a gente queria alguma coisa a mais, não é? A gente foi muito a campo ver como era a vida desse pessoal de agricultura familiar até 20 hectares, né? E é uma vida bastante dura. Como a gente tem tecnologia, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa por essa gente, melhorar a vida desse pessoal, e a gente criou um propósito. Montamos um ecossistema que, implementado, ele melhora a vida do agricultor na questão de que ele produz mais, no mesmo espaço, de forma melhor, mais saudável, e que isso possa proporcionar para ele e para a geração seguinte uma vida melhor e de mais estudos, principalmente para a segunda geração. Dentro desse ecossistema que a gente criou, a gente queria colocar tecnologia. Por isso que eu falei da inovação no começo, dessa renovação ao longo dos séculos, a gente quis colocar mais tecnologia, algo que a gente não tinha domínio ainda. Então foi aí que a gente achou esse hub aqui e começou a investigar quem poderia iniciar esse projeto, já que a gente já tinha desenhado esse ecossistema, né? Foi aí que a gente fizemos um filtro aqui dentro do Hub e encontramos então as séries que aparentemente na época falaram, esse é um encaixe perfeito para um grande passo para esse ecossistema, que é a análise de solo, onde tudo começa. E aí que a gente começou uma conversa, né, de entender o que a séries fazia e o nosso plano, né? Aí a gente viu uma coisa bem interessante. As duas empresas tinham basicamente o mesmo propósito. Foi aí que as coisas começaram a se encaixar. É legal ouvir você falando isso, porque vai passando os momentos lá de trás, né? Vou falar sobre o ponto de vista da Inseres, né? O primeiro encontro nosso aqui foi só mais um encontro, como tantos outros que eu já tinha tido. Sentava na frente, fazia um pitch, tinha gente saindo a hora que você está entrando, tem gente esperando na porta para entrar a hora que você está saindo. O Lucas até lembrou que nesse dia eu atrasou e meus filhos estavam saindo da escola, eu precisava sair correndo para pegar os filhos na escola, mas foi um começo muito, muito interessante. E um ponto importante, e eu me lembro bem, e reflete na fala do Mauro, foi quando a gente percebeu que o propósito era o mesmo. Eu e a Inseres, a gente sempre teve uma questão de olhar para o agricultor, de entender como é que a gente pode ajudar a gerar valor para um cara que está todo dia lá de sol a sol, que planta, que segue o ciclo da natureza, que é uma atividade extremamente técnica, a quantidade de conhecimento que tem que ter ali para você fazer de uma maneira eficiente e produtiva é muito grande. E ele faz, e ele simplesmente faz. E a gente olhava para toda essa situação, enxergava que a agricultura de precisão era uma maneira de você trabalhar com o solo, com a nutrição do agricultor, mas que não era a única, e que o propósito era sempre ajudar o agricultor a partir de onde ele está, ajudar ele a dar um passo a mais para fazer alguma coisa mais certo, uma coisa próxima dele. E foi aí que eu acho que teve um entendimento, sabe, um common ground, um chão único em que a gente conseguiu pisar. Existia, uma vontade dos dois lados de fazer um bem para a agricultura. E no nosso caso, era na linha da nutrição de plantas. A gente queria ajudar o agricultor a tomar melhores decisões em como fertilizar, como cuidar dessa lavoura dele. Muito bom, bacana ouvir que o que juntou então foi o propósito de vocês. Exato. Isso deve estar se sustentando até hoje. Então, aprofundando um pouco no que veio depois. Vocês iniciaram essa conversa e o modelo escolhido de parceria foi o de aquisição. E quando isso ocorre, é porque existe uma visão compartilhada de longo prazo e também uma aposta estratégica com ambas as partes. Então, começando pelo Mauro, eu queria entender, por parte da Husqvarna, por que a aquisição foi o modelo escolhido e o que isso representa em termos de estratégia para a Husqvarna. Então, dentro desse ecossistema que a gente desenhou, isso realmente era para longo prazo. Isso não era um projeto curto, isso é um projeto sem fim. E o que a gente enxergou na Inseres era uma parte muito importante desse projeto, era só o começo. E começar pela saúde do solo e etc. Falei, esse é um excelente começo, mas é uma parte crucial.
Então não adianta fazer nenhum tipo de parceria. Como o nosso projeto é daqui para frente, ele não tem fim, e a gente só tinha mais ambição de colocar mais tecnologia, não fazia sentido algum outro modelo que não fosse a aquisição. Com isso a gente poderia acelerar mais, fazer, porque tem todo um processo de integração, não é que no primeiro dia tudo funciona, né? Então a gente sabia que ia ter um processo de integração, tanto de colocar máquinas de a gasolina com tecnologia de plataforma e etc., teria o seu período de maturação. Então a gente falou, não, vamos fazer isso, vamos adquirir 100% da empresa, e isso vai acelerar todo o nosso processo no nosso objetivo. Por isso que a gente optou por aquisição 100%. Bacana. E, Leonardo, gostaria de ouvir sobre a sua percepção quando percebeu que o caminho que estava para ser seguido ali era de aquisição. Naquele dia você foi apresentar o pitch, atrasou para buscar o filho, e aí até o que não esperava, talvez, que chegasse a esse ponto. Então, entender qual foi sua percepção e assim, houve receios no caminho. Realmente não esperava, tá? É engraçado, né? Assim, o caminho da Inseres sempre foi esse. Ela foi criada como uma startup. Desde o começo eu já fui buscar fundo de investimento VC, que é um capital que tem um jeito próprio de funcionar. Então a regra do jogo era essa. Demorou para aparecer essa questão na conversa. Foram 2 anos e 7 meses, 2 anos uma coisa assim, e 8 meses até a conclusão. Isso foi aparecer da metade para frente. Até lá era um alinhamento, era uma conversa só que estava evoluindo. Quando apareceu, assim, foi falar, eu ouvi direito, pera lá. Aquilo que eu sonhei, que eu imaginei, tá realmente acontecendo. Então leva um tempo para assimilar. Depois tem uma outra questão, tá? Tinha muita gente que estava ali comigo ao meu redor. Investidores anjo, VC, agricultores, eu tinha agricultores no meu cap table. Então, existia diferentes opiniões, digamos assim, de como que o negócio deveria ter seguido. Então, foi um debate intenso sobre o que fazer, como fazer. Tá? É engraçado isso, né? A Inseres, ela passou por muitos momentos difíceis, muitos mesmo, tá? E a gente conseguiu superar todos eles. Em todos eles apareceram, eu vou chamar de anjos, de pessoas que acreditavam na missão e falavam, putz, não, eu vou dar uma ajuda. Eu fui muito ajudado, muita gente me ajudou durante essa jornada. E aí, quando vem isso na mesa, dá um bate, assim, de falar, nossa, é tudo que eu sonhei, e agora? O que eu vou fazer? Existia interesse, existia conflitos de interesses, existia um senso de propriedade, um senso de, putz, uma coisa que eu criei. Mas eu acho que, no final, eu conversei bastante. Quem me ajudou muito foi o Tomé daqui, tá? Conversei bastante com ele nessa época, buscando orientação, porque ele já tinha passado pelo processo aqui com vocês, e foi muito bom. Então, para voltar bem na tua pergunta, como é que foi? Foi um processo muito bem conversado, muito bem discutido, fui apoiado, e quando eu tomei a decisão, foi uma decisão muito bem consciente do que isso significava, e do que eu queria, e de todos os interesses que estavam ali em volta. Acho que isso resume bem. Com certeza, resumiu, e muito interessante ouvir essa parte também, como o Hub esteve apoiando até nessa parte, a gente fica orgulhoso do nosso lado também. Agora, olhando para fora, especialmente para o mercado e para o produtor rural, eu gostaria de ouvir de vocês, podemos começar com você, Leonardo, o que passou a ser possível de se realizar com o produtor, de fornecer para o cliente após a parceria, após o processo de aquisição, reunindo ali a expertise digital da Inseres com a força global da Husqvarna. Acho que estava até falando para o Mauro que uma das decisões mais acertadas que eles tomaram, e era uma decisão deles mesmo, foi
foi deixar a Inseris seguir o caminho dela por um período. E isso está sendo muito bom, porque está dando tempo para assimilar. É uma mudança bastante grande, muito grande. É difícil explicar. Divertida, né? Estava falando agora que eu estou me divertindo muito. A mentalidade é de aprendizado, tá? E esse daí foi esqueci de comentar isso na pergunta anterior. Para mim é o que me motiva. Eu estou sempre querendo aprender. E fazer parte de uma grande empresa traz uma jornada de aprendizado muito grande. Isso me motiva muito. Eu acho que eu mudei muito de um ano passado para cá. Eu aprendi muita coisa. E isso se reflete também do mercado para fora, no que a gente está levando para o mercado. Acho que os nossos produtos estão amadurecendo, né? A gente tem muita coisa que está saindo agora, que estamos com lançamento. A gente está muito mais profissional na maneira de lidar com as oportunidades, com o mercado. Temos um roadmap muito grande à frente e estamos fazendo uma transformação muito grande naquilo que a gente está colocando para fora. Tá? Uma consolidação foi deixar de olhar para um nicho que é a agricultura de precisão e passar a olhar para todo o mercado de nutrição de plantas, tá? Onde a agricultura de precisão é apenas uma parte, é um nicho, mas todo agricultor compra o fertilizante, tem que fertilizar e nutrir a tua lavoura, e essa expansão de visão, ela é uma das grandes transformações que a gente está fazendo. Isso está se refletindo já no que a gente está entregando de valor para o mercado. Bom, da nossa parte é o seguinte, mesmo antes de tomar a decisão da aquisição, a gente já sabia que nós tínhamos segmentos diferentes. Nós somos fabricantes de máquinas e eles são uma plataforma digital. Dentro do ecossistema que a gente desenhou, isso casa uma hora perfeitamente, mas não no primeiro dia. Então a gente já sabia que isso ia levar algum tempo para acontecer, como esse tempo ainda está rodando. Então, como o Léo falou, a primeira decisão, que basicamente foi eu que tomei, foi vamos deixar a Inseris sozinha por enquanto, até que ela comece o crescimento dela da forma como está planejado, e a gente aos poucos vai interagindo entre os clientes comuns. Nós temos muitos clientes, nós estamos focando na agricultura familiar, com propriedades até 20 hectares. Eles têm clientes com muito mais do que isso. Então, agora começa um ajuste da plataforma para essa gama de clientes. Então, a gente ainda não juntou as coisas, mas isso era uma coisa já prevista. A gente já sabia disso e a gente falou, vamos dar esse tempo para que eles comecem a se adaptar aos nossos clientes e vice-versa, né? Da que forma a gente pode apoiar eles nesse sentido. Uma coisa impactante no mercado para nós, de forma muito positiva, é que o mercado agrícola começou a ver a Husqvarna com outros olhos. Falou, não, esses caras realmente estão investindo no setor agrícola. Hoje a gente tem uma conexão com as cooperativas, que são as empresas que de forma melhor agregam todos esses produtores familiares. A gente tem um relacionamento bárbaro. Hoje a gente cresceu muito nesse segmento, porque eles entendem que a gente não está aí só para vender um produto ou outro. A gente está com foco realmente na produtividade dos clientes deles, dos associados deles. Então isso chamou muito atenção e hoje o nome Husqvarna já está como um dos players no setor agrícola, né? E isso a gente está levando, como eu falei, a gente tem uma área bastante grande e a gente está levando isso para o outro lado do mundo também, inclusive as práticas da Inseris. A gente ainda não exportou isso, mas já está dentro do nosso pipeline. Então, isso que trouxe para o mercado essa aquisição. Então, estamos num processo. A gente comemorou no começo desse mês aqui, dia 1º, um ano, né? E um ano que eles têm que também começar a entender um pouco o que é uma multinacional. Imagine que uma empresa de 336 anos tem seus processos, né? Tem as suas manias e etc. Então, eles têm uma cultura muito bem estabelecida, têm processos e procedimentos muito bem estabelecidos, é uma coisa de compliance extremamente forte e rigorosa, que a gente segue muito à risca, e uma cultura muito bem definida a nível mundial, uma cultura muito forte, a gente promove muito isso. Como trazer em séries para isso é um processo, né? Muito bom. O processo sendo muito benéfico para ambas as partes, né? Sem dúvida.
Pessoal, então eu vou realizar mais uma pergunta aqui aos dois e na sequência eu passo a palavra para vocês, caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma questão que queira fazer. Então já pode ir pensando enquanto isso, tá bom? Bom, a minha pergunta agora vai ser relacionada à integração. A aquisição foi uma escolha estratégica, mas essa integração ela é uma jornada repleta de aprendizados, repleta de desafios, né, eu imagino. E tendo passado um ano desde essa aquisição, eu queria ouvir de vocês quais foram os principais desafios enfrentados nesse processo, tal qual esse que você já citou agora, desses processos mais demorados, e que tipo de valor já conseguem observar superando esses desafios. Quer começar, Léo? Vamos lá. Como eu expliquei, a gente é uma empresa multinacional bastante pesada e essa decisão que eu tomei de deixar eles independentes, pelo menos por enquanto, era justamente para não carregar a Inseris com uma série de coisas que ela não está acostumada. Então, esse processo começou da seguinte forma: a gente colocou nosso pessoal de recursos humanos lá para entender a estrutura deles, toda a questão burocrática que eles têm também, salarial e etc., só para entender e começar a passar para eles o que é a nossa cultura e o trato de pessoas. Nós somos uma empresa sueca e os suecos são muito focados em pessoas primeiro. Tá? Isso está dentro da nossa cultura. Então, a primeira coisa que a gente fez foi focar nas pessoas, na estrutura organizacional da Inseris. E depois a gente começou devagar a colocar para eles como eles têm que reportar, porque a gente tem que prestar contas para a Suécia também, do desempenho da Inseris. Então, a gente, pouco a pouco, foi trazendo a forma de fazer os relatórios financeiros, inclusive, para a gente colocar dentro do nosso sistema. Então, isso a gente que faz, mas a gente está passando para eles, pouco a pouco, como eles vão ter que trabalhar daqui para frente, né? Então, foi um ano de aprendizado, bastante aprendizado, mas sem muita pressão, que é justamente para não parar a criatividade que a Inseris tem. Porque a criatividade deles, a visão que eles têm, converge muito com o nosso propósito ali na frente. Se a gente colocasse algo muito pesado no começo, a gente estaria bloqueando justamente o que eles têm de mais forte. Então a gente começou um processo só basicamente mostrar para eles quem é a Husqvarna, como que a gente trabalha e pouco a pouco trazer eles para dentro, pelo menos em termos de cultura, né? Eles vão pouco a pouco absorvendo. Então é um processo, é uma jornada. Bom, é um processo, é uma jornada, sem dúvida. Gente, eu sou agrônomo, eu não tive formação de empresário. Sempre que eu abri as minhas empresas, foi porque via a oportunidade. Eu nunca tive um treinamento sobre como é que uma empresa funciona. Então, eu sempre fui fazendo isso tudo da maneira que eu achava que tinha que fazer. Buscava inspiração em um colega, conversava com outro, trazia um sócio que tinha uma vivência um pouquinho maior. E assim foi indo. Mas desde que teve essa oportunidade da aquisição, uma coisa que sempre me atraiu muito foi a possibilidade de estar aprendendo coisas novas, Eu sempre tive curiosidade de saber como é que uma empresa grande funcionava. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver por dentro como uma empresa grande funciona. E nesse processo de integração, de escalação, o negócio está crescendo, a gente vai crescer muito. Ele não pode ser de qualquer jeito. De qualquer jeito não dá. A gente é extremamente ineficiente se a gente crescer de qualquer jeito. Você consome recurso e não entrega, não consegue executar de maneira bastante eficiente. Então, esse um ano, para mim, foi praticamente, assim, compreender, entender um pouquinho melhor como é que eu devo funcionar daqui para frente, como é que eu vou me preparar para crescer, para entregar a missão que a gente tem que crescer e entregar de agora para frente, mas de uma maneira eficiente. Porque, nossa, assim, para você consumir recursos é a coisa mais fácil que tem. Mas é fácil
gastar, gente. Todo mundo sabe como é fácil gastar. Mas se você ser eficiente, você conseguir chegar e usar esse combustível para chegar onde você precisa, requer um pouco mais do que só vontade. E essa é uma coisa que eu estou aprendendo muito bem de uma maneira estruturada, como olhar diferente para uma empresa. E eu acho que a integração ela acontece a partir daí, quando as nossas culturas começam, o jeito de olhar, ele começa a se aproximar. Porque é muito diferente o jeito que uma grande empresa olha para um negócio do jeito que uma startup olha para um negócio. Eu estava comentando agora, não sei com quem, que no começo eu fazia tudo. Eu escrevia histórias, tinha um monte de desenvolvedores lá, explicava para eles como é que era, daí passava uns dias, ia lá, olhava por cima do ombro, o que você está fazendo? Não, esse botão não é aqui, esse botão é lá, e no final saía. Hoje já não dá mais para fazer isso. Hoje não tem, as competências elas têm que ser mais bem definidas, as responsabilidades também. E isso é um aprendizado, isso eu tô lidando com isso tudo agora, nesse momento. Agradeço muito ao Mauro, a Husqvarna por essa oportunidade. Está sendo bacana, estou gostando mesmo, estou curtindo. Isso, ele tá feliz que ganhou um chefe, entendeu? Sou eu. É por isso que ele tá feliz. Né? Nunca tinha tido um chefe. Agora tem. Era a parte que faltava. Vai ver o que é bom. Não, é verdade. Eu nunca tive alguém para que desse que falasse, ó, não é assim que aperta esse parafuso é com aquela outra chave. Eu ia sempre no alicate. O alicate era para tudo, gente. Alicate e chave inglesa. Era isso que eu conhecia. Desculpa te interromper, mas você sabia que a chave inglesa foi inventada pelos suecos? Não sabia. Só um detalhe à parte, que ela chama inglesa, mas foi inventada pelos suecos. Então, jornada de aprendizado, mais um aprendizado agora. Essa informação não aguentei essa. Mandou bem. Então, acho que sim, a questão de integração a Inseres se amadurecer para chegar ao momento de ser integrada. Eu acho que esse é um dos grandes acertos que vocês tiveram, reconhecer o momento da empresa. É a mesma coisa que a gente fala para o agricultor, né? A gente tem que falar para o agricultor alguma coisa que está próximo dele. Não adianta falar para um agricultor familiar de agricultura de precisão, é uma coisa distante. Você tem que falar com ele sobre qual que é o melhor fertilizante para você comprar nesse momento que você está e que você tem acesso no seu mercado ali que você consegue comprar. Também não adianta falar de uma coisa que ele não consegue comprar. E essa filosofia é a mesma que eles estão falando com a gente, com as séries. É um passo de cada vez. Vamos começar com o RH, com as pessoas, organizar, depois com os salários, vamos organizar. E assim por diante. Então, está sendo ótimo. Bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Uma perguntinha? Nós temos tempo. Oba! Olá, pessoal. Prazer. Sou a Luana. Eu trabalho na Coplacana, uma cooperativa, e sou da área de inovação de lá. A gente tem um hub que faz parte aqui da PwC, que chama Avance Hub. Eu achei interessante, Mauro, que você comentou que os suecos, eles olham muito para pessoas. E que a Husqvarna também não pensa só em vender. Ela olha ali para a produtividade e para os seus clientes. E aí eu queria perguntar para você, qual que foi o diferencial que vocês viram na Inseres, ali no momento do pitch, que eu imagino que vocês fizeram outros pitches voltados a esse desafio que vocês têm. Qual foi o diferencial ali que vocês falaram? A Inseres, além de toda a parte técnica, ela também está em sinergia com a nossa cultura, com a nossa empresa, porque eu acho que, claro que a parte técnica é uma das principais, mas também tem ali o match com a pessoa, com a empresa, como que a startup se apresentou, como que ela olhou para você, conversou com você como pessoa. E aí também a pergunta para o Leonardo, como que vocês se preparam para esses pitches, pensando em conectar com a empresa, e se você tem algum conselho também para as startups na hora de fazer esses pitches. Muito bom ponto, porque é isso mesmo que você falou. Quando a gente fez esse filtro no começo, tinham várias startups, várias,
mas a gente tinha alguma coisa em mente. São módulos de implementação dentro desse ecossistema, não era tudo de uma vez só. A gente teria que começar aos poucos, mas a gente também não entendia disso. Era só um sonho, né? Só um propósito. Então vamos entender. Por isso que o Hub aqui ajudou muito, porque eles foram apresentando várias coisas, falaram, não, isso não entra, isso não cabe. E alguns já tinham outro tipo de propósito, estavam buscando outras coisas, falaram, não, isso também não encaixa. Até que esse propósito de fazer uma avaliação do solo para ter mais produtividade, ter mais assertividade, um consumo menor de insumos, né, de químicos, que isso que a gente também procurava, né, a gente procura muito sustentabilidade. Então, essa foi uma coisa que começou a chamar a atenção. A plataforma muito sofisticada. A gente analisou a plataforma a fundo, a gente colocou todo o pessoal especialista da Suécia aqui. A gente trouxe o pessoal da Europa para cá para analisar também, para ver se a nossa escolha está certa ou não está certa. A gente testou muito. Então, o que o Léo falou é verdade. A gente demorou muito conversando. Muito. Isso é bastante típico do sueco. Tá? O sueco demora mesmo, né? Então, a gente foi conversando até achar que realmente o propósito que eles tinham de ajudar o agricultor, de fazer com que o agricultor fosse mais produtivo, gastando menos, né? Tendo uma rentabilidade maior, isso encaixa direitinho com a gente ter tanto produto, tanta mecanização para ele, disponível para que ele possa produzir melhor. Então, esse propósito, essa finalidade realmente atraiu bastante, fora que, como eu falei, o solo era uma parte importante, né? E acho que uma das coisas que o Léo falou chama muita atenção, ele fala que o solo é a conta bancária do agricultor. Isso chamou bastante atenção. Eu falei, isso realmente está certo. É aí que começa. Né? É aí que a gente vai ter o início da produtividade. E depois a gente tem os outros módulos que também vão ajudar. Mas esse realmente é por onde começam as coisas. Então, isso tudo que chamou demais atenção. E depois, com toda a análise da plataforma e tudo mais, a gente percebeu que a Inseris era muito séria nisso e tinha uma plataforma bastante sofisticada e além do que a gente tinha imaginado. Né? Como a gente não entendia disso, a gente envolveu o pessoal da Europa aqui e eles deram um aval, falou, isso funciona. E a gente não fez só isso. A gente fez um segundo teste, além do teste técnico, a gente fez um teste com consultores que são agricultores aqui, e é um pessoal totalmente ligado com agrícola também, né, são agrônomos, né, com consultores falar, agora eu quero saber da opinião de um agricultor, de um agrônomo, se faz sentido esse modelo de negócio que a gente está desenhando ou não. E eles fizeram um estudo e falaram, faz todo sentido. Então, por isso que a conversa foi longa, mas o que atraiu realmente foi o que eu te falei, é esse propósito de melhorar o solo, de melhorar o rendimento, o planejamento do agricultor para cada ano através da plataforma, né? Então, nesse processo, posso te falar que a gente aprendeu muito com o que o Léo foi explicando que a plataforma era capaz de fazer. Falar, então, realmente, as coisas se convergem, né? Foi isso. Para mim, você perguntou de pitch, né? Como que vocês se prepararam para os pitches, como vocês se preparam e algum conselho para as startups que estão nessa trajetória? Olha, pitch para mim é uma coisa que tem que ser muito bem treinada, tá? E funciona o treino. Eu treinei muito na frente do espelho e marcando o tempo. Verdade, eu sentava e como a gente melhora. Eu via o melhor quando você começa e quando você termina o treino, vê a evolução. Mas tem uma questão no pitch também, que é uma questão mais interna, assim, sabe? Que você tem que ter muita clareza da mensagem que você tem que passar. E muitas vezes, eu como empreendedor não tinha essa clareza toda. Então, o pitch também é uma coisa que ele vai evoluindo. Toda vez que eu fazia um pitch, eu pegava feedbacks das pessoas, e às vezes é no olhar, às vezes é nas perguntas, às vezes é quanto que estão prestando atenção. Depois, eu estudei muito storytelling, eu pegava pitches de empresas que conseguiram avançar, e eu via o quanto que o pitch estava diferente da realidade das empresas hoje, mas naquele momento era o que era visto, era o que era enxergado, e eu procurava entender qual que é o mecanismo que está por trás desse pitch, qual que é a estruturação das ideias, como é que foi feita, como é que
a introdução se encadeava com um meio e terminava numa conclusão. Eu sempre fui muito curioso para entender como é que as coisas funcionam. Eu desmontava os brinquedos da minha irmã, não os meus, para ver como é que funciona. Então, quando eu estudei muito pitch de outras empresas nisso, mas acho que a coisa que mais ajudava era treinar. Porque eu não sei, faz tempo que eu não faço pitch também naquele cronometradinho, assim. Fiz muito, e eu não sei se ainda está na moda fazer isso. 2 minutos, 3 minutos. Eu acho que isso é válido, tá? Tem valor. A gente tem que ter a capacidade de passar o principal da ideia em 1 minuto, em 2 minutos. Faz sentido. Então, você falou de conselho. Eu não sei se eu me habilito a dar conselho, mas, sim, é treino, tá? Quanto mais clareza você conseguir ter, é melhor. Não tem problema se você não tiver. Melhor é você fazer e coletar com os feedbacks. E é uma jornada, é uma evolução. Você vai evoluindo. Você vai se descobrindo no caminho. Acho que é isso, é uma jornada de descoberta. Só um detalhezinho, só para complementar, não é obrigatório, não é mandatório, mas uma coisa que ajuda, principalmente quando está apresentando para multinacional, é alguém que fala inglês. Sim. Porque eu trouxe o pessoal lá de fora e você ficar traduzindo não é uma coisa tão agradável, né? Não é tão simples, né? Principalmente quando você entra na parte técnica e tudo mais. Então ajuda muito quando a pessoa fala inglês. Mas não é obrigatório, mas se tiver, ajuda. Facilita. Obrigada e parabéns pela parceria. Obrigado. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta. Se for rapidinha. Bom, boa tarde. Prazer em conhecê-los. Eu sou Leonardo. Eu também estou começando. Isso, sou Xará. Eu estou começando uma plataforma também que visa olhar para o produtor e tal, com dados. Foge um pouco da nutrição, mas vejo algumas questões em comuns. Mas, assim, a pergunta não é muito sobre isso. Vocês falaram sobre a adaptação do trabalho das séries, né, da plataforma, dos serviços, trazer isso para o público que já era o público da Husqvarna, né, o produtor menor, isso, até 20 hectares, agricultura familiar. Se a gente pegar o material do Global Farmers Insights da McKinsey, eles trazem que a agricultura de precisão, que é o core inicial, né, das séries, ele é ainda pouco consumido pelos pequenos produtores. Verdade. Por algumas questões, né? O custo de implementação, a infraestrutura de ter um maquinário depois para traduzir isso, a curva de aprendizado, e que a primeira opção que um pequeno produtor tem quando tem o dinheiro para investir, ele está falando em produtividade, é ele focar em mais insumos, né? Que é onde ele vê um resultado mais direto. Então, 2 perguntas. Por que essa estratégia de trazer esse tema para o pequeno produtor? E qual o desafio da adaptação das tecnologias? Se isso vai ser traduzido em um novo produto ou uma própria adaptação mesmo do que já tem? Porque eu vejo que o pequeno produtor também tem uma diversidade maior de culturas, né? Então, quando você vai fazer uma análise, você tem uma área menor para analisar de cada coisa, para poder fazer um comparativo, né? E fala assim, na tua soja aqui, então, nem que seja soja, né? Só um exemplo. Essa parte do talhão tá assim, essa outra tá assim, porque ali você já vai ter uma variabilidade de culturas, né? Provavelmente. Então, como que isso mexe nos modelos, como que adapta o porquê da estratégia e como que adapta esse material? Eu respondo a primeira, você responde a segunda, tá bom? Obrigado. Por que trazer isso para o agricultor familiar? Porque a gente depende demais deles. São milhões, só no Brasil. No mundo inteiro, você imagina quantos são. E a gente depende muito disso. A gente não depende só de grandes propriedades. Então, para que a gente continue se alimentando e a população está crescendo, a gente tem que dar valor a esse pessoal. Eles têm um valor imenso. Mas se você for no campo ver como é que eles fazem isso, e eu fui para algumas dessas propriedades, falei, não é possível que isso vai ter continuidade. A gente tem que fazer alguma coisa por isso. E você também vê uma mudança de clima muito acelerada. Então, outro dia eu estava lendo também um relatório na InfoMoney que eles estavam dizendo que o café está fadado.
a desaparecer por uma mudança climática no mundo, que tem áreas que já estão muito degradadas e etc, etc. Vou estar bem exagerado, mas se você começar a parar para pensar e analisar, tem muitas áreas que já estão ficando sem água. Esse pessoal vai ter que mudar para algum lugar. Como é que você faz isso? Como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente usa a tecnologia para ajudar esse pessoal? Porque a gente é muito dependente deles. Por isso que dentro do nosso ecossistema, a gente trouxe também a tecnologia para atrair a segunda geração, porque a segunda geração não quer sair do celular. Eles querem ficar no celularzinho com o dedinho ali. Ninguém quer ir para o campo, não. Mas se você tiver uma plataforma onde ele pode administrar através do celular, de um iPad ou de tecnologia, ele vai se sentir mais atraído. E com equipamentos apropriados, ele vai se sentir mais atraído. Então, por isso levar também, porque nós, como seres humanos, a gente depende demais desse pessoal que faz um trabalho absurdamente fantástico. Então, por isso levar para eles. E tem razão, não é fácil, porque eles não conseguem pagar, de repente, uma plataforma para uma área pequena. Então, por isso que a gente está trabalhando muito com cooperativas, e as cooperativas também estão interessadas em fazer com que esse pessoal produza mais e produza melhor. Então, é um casamento de interesses bem interessante, né? Léo, você fica com a segunda. Sobre agricultura de precisão para o... Essa é uma boa pergunta também. Tá? Excelente, tá? Seguinte, gente, ó. Ainda bem que vocês estão sentados, porque demora. Né? Eu nasci na agricultura de precisão, mas hoje eu questiono muitas das coisas que eu já fiz, ou mesmo que eu falei lá atrás. Tá? A minha visão atual, eu acho que a agricultura de precisão não é uma coisa que resolve tudo. O que ela resolve? Onde existe variabilidade espacial e ela é importante para a produtividade daquele agricultor. Cara, se você pegar um pequeno agricultor que tem uma área pequena, vamos lá, exemplo real, um agricultor me ligou outro dia, ele tinha 7 talhões e ele tinha 8 hectares. Não faz sentido falar em agricultura de precisão para esse cara. A própria variabilidade que ele já existe entre os talhões e ele não percebe é muito mais importante do que fazer medição em vários pontos de cada talhão. Então, realmente não faz sentido. O que faz sentido é ajudar ele a tomar melhores decisões sobre como cuidar desses 7 talhões. Porque as diferenças que existem entre os talhões, e era café, eram gritantes. Um talhão tinha espaçamento de 2 por 2, o outro tinha de 1,5 por 3. A quantidade de pés também era diferente. Mas quando você perguntava para ele o que ele colocava de fertilizante, era o mesmo, com a mesma quantidade em toda a cova. Então, assim, tem tanta coisa que dá para ajudar ele a fazer melhor. Por exemplo, vamos mudar a quantidade de fertilizante que você vai pôr por cova, porque a população é diferente. Cada um vai ter uma exigência nutricional. Então, assim, às vezes a gente não precisa chegar lá na agricultura de precisão para a gente ajudar o agricultor com 80% dos problemas dele. E é essa simplificação que eu estou trazendo para dentro da tecnologia. Tá? Quando a plataforma nasceu, quando ela foi concebida em 2016, ela foi concebida como um produto para especialistas em agricultura de precisão. E agora nós estamos evoluindo para um mercado que é muito menos especialista, ou seja, conhecem menos da tecnologia, mas que tem uma aplicação mais ampla e problemas que são mais básicos. E essa é a transição tecnológica que a gente está fazendo. As coisas têm que ser mais simples, mais diretas e resolver problemas que quem está com agricultura de precisão na cabeça nem acha que existe. Não faz sentido. Mas a vida do cara ali, desse agricultor, é isso. Estou cheio de exemplo desse tipo em outras situações para contar que às vezes choca, cara. Às vezes choca. É uma mudança de visão, cara. É muito mais profundo. Vou tentar ser rápido. Primeiro, parabéns para todos os palestrantes, pelo PwC aqui, por tudo que está acontecendo. Meu nome é Thiago Bertin, sou CEO da Robatec. Nasci aqui como startup e acompanhei o Léo há muito tempo. A gente conversa muito, né, Léo? Super cara. E eu acho que a mensagem que eu deixo aqui, eu não sei se todo mundo entende a importância dessa conversa, eu acho que é uma mudança de fase da evolução
de mais de uma centena de startups que está aqui nesse ambiente, está acompanhando essa trajetória da Husqvarna junto com as séries. Primeiro, em mensagem, agradeço a vocês por a gente estar acompanhando esse movimento, aquisição e tudo que está acontecendo com o Léo, que espelha para onde as startups que querem fazer diferença no mundo devem estar aprendendo bastante. Então, acho que se eu fosse resumir em 2 palavras tudo que vocês falaram, eu colocaria sabedoria e adaptação e evolução. 3 aí. É muito fácil, de repente, para uma startup enxergar 1 ano para frente. Mas é muito difícil enxergar 2, 5 anos. O processo que eles estão fazendo é super interessante. Eu tenho certeza que vai trazer muita oportunidade em nível mundial de geração de riqueza e geração de oportunidades. Então, acho que é fácil para uma empresa como a Husqvarna enxergar até 2030 o que vai acontecer. Mas eu queria já, usando essa experiência, Mauro, e usando também um pouco da resposta do Léo, se ele puder complementar, uma empresa que tem mais de 300 anos como vocês, como vocês veem o negócio da Inseres, o modelo de negócio de vocês daqui os próximos 100 anos? Isso vai ser, a gente enxerga não nos próximos 100, que é muita coisa, vai ser muito mais rápido que isso, e eu ainda quero ver, né? Mas a gente tem um objetivo muito claro, a gente desenhou esse ecossistema e a gente desenhou isso para entre 5 e 10 anos, isso aqui as 2 plataformas, tanto a de máquinas quanto a plataforma digital, está totalmente conectadas, né? Mas eu estou percebendo o seguinte, a tecnologia está avançando de uma forma tão rápida, que isso vai ser antes do que eu esperava. Então, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga primeiro que a gente vai estar cada vez mais como Husqvarna dentro da agricultura a nível mundial. Como eu falei, a região que a gente tem é muito grande e tudo que a gente faz aqui a gente leva para lá e vice-versa, né? E eu já faço a propaganda, por isso que o Léo tem dificuldade. Ele tem um chefe que nunca aparece, porque eu estou sempre viajando, então ele é feliz por causa disso. E do outro lado do mundo a gente vê que as necessidades são exatamente as mesmas. É tudo igual, funciona igual. Então eu já estou fazendo a minha propaganda da Inseres do outro lado e o pessoal já quer testar. Então como é que eu vejo isso daqui a alguns anos, alguns poucos anos? A Inseres e Husqvarna juntas no mundo inteiro, em todo esse pessoal que tem a agricultura familiar. E isso tem na África, isso tem na Índia, isso tem na China, isso tem na Indonésia, isso tem na Malásia. Esses todos eu já visitei. Todos são a mesma coisa. Então a gente vê um progresso, um potencial enorme de ajudar todo esse pessoal agrícola. E o próximo passo que eu vejo é que a plataforma, como ele falou, os insumos vão reduzir, vão ser precisos, na quantidade certa, no lugar certo, e além disso a gente tem uma outra visão, que vai um pouco mais além disso, que é a regenerativa. A plataforma também vai se preparar para uma agricultura regenerativa, sem químicos. Então essa é outra visão para o futuro que a gente tem também, e é assim que eu vejo que a Inseres vai ajudar a gente nesse caminho. Então a gente vai junto para lá e vai ser feliz. Se tudo der certo, com a tecnologia avançando do jeito que está, vai ser antes do que eu tinha imaginado quando a gente desenhou esse ecossistema. Agora é contigo. Não sei nem mais o que falar. Já falou tudo. Tá agradando o chefe, tá agradando o chefe. Contemplado, então, Léo, já. Pessoal, quem quiser se conectar com eles, eles vão continuar por aqui depois do painel, então fiquem à vontade, a gente vai encerrar as perguntas, mas estou colocando vocês à disposição, então estão disponíveis. Sem problemas. Mano, obrigado, cara. Ótimas perguntas, ótima discussão, foi ótimo de ver. Então, vamos para a finalização do painel, foi muito gostoso, mas precisamos dar sequência aqui com a área de inovação na prática. Minha pergunta vai com o foco do painel, que é a aquisição. As empresas elas têm diferentes caminhos, diferentes modelos de interagir com as startups, seja por investimento direto, com investimento em fundo. E na nossa pesquisa realizada no final do ano passado, que é o termômetro da inovação aberta no agro, 23% das empresas disseram aderir à prática de aquisição. Ou seja, não é a maioria, não é o procedimento mais comum, mas ainda assim foi o que vocês optaram por seguir. Então, nessa linha de finalização do painel, perguntar para vocês, pedir para vocês também dicas para startups e para corporações que queiram seguir esse processo de aquisição, que estejam pensando nisso para um futuro. Pode ser você, Mauro.
Bom, a dica que eu posso dar, acho que seguir bem o que o Léo falou, está muito bem preparado com o propósito, o que a empresa como startup pode oferecer no momento e qual é a visão dela de futuro. Porque essa parte de visão de uma startup conta muito na hora da nossa decisão. Como eu falei, a visão que o Léo tem ainda e a visão que a gente tem foi para um mesmo propósito. Isso atrai muito, e aí a gente começa a discutir muito. Então, o que o Léo falou é pura verdade. A gente falou por muito tempo, mas falou muito, a gente conversou muito. E até hoje a gente conversa sobre o futuro. Então, foi ótima a pergunta de como a gente vê o futuro, porque a gente conversa muito sobre isso. E eles são donos dessa tecnologia. Então, para uma startup que quer aparecer e quer se mostrar para as empresas que podem adquirir, é o conhecimento, o que ela oferece agora e o que ela pretende oferecer no futuro. E isso é bastante importante e ajuda muito na visão. Fala, bom, se eles querem ir para lá, a gente vai também. É para lá que a gente vai, vamos junto então. Que eu diria que quem quer passar por esse processo tem que ter uma mente muito aberta de aprendizado, porque vai ter que mudar muito, vai ter que aprender muito. Isso tá, assim, quem tem um conhecimento fixo, uma mentalidade fixa, vai sofrer. É muito importante. Estou com um pouco de dificuldade agora, mas é alguma coisa como se fosse uma honestidade de propósito, uma honestidade. É muito importante você saber o que você quer e isso tem que ser muito verdadeiro, porque o caminho não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, assim, muitos momentos parece que é muito mais fácil você desistir. E o que faz voltar na linha é esse engajamento de propósito. Isso tem que ser muito real. E sem isso não dá certo. Sem isso não vai, cara. O propósito foi a base aqui da discussão. É verdade. E a visão, né? Propósito, visão de futuro. Visão, de fato. Tem que estar bem alinhado. Muito bom. Tem que saber por que você está fazendo essas coisas. Essa resposta tem que ser clara, mas dentro de cada um, sabe? Isso não é muito fácil, cara, de jogar a toalha. Muito fácil mesmo. Muitas dicas, tem que ser sincero mesmo com o que você está falando. É uma sinceridade extrema. Sinceridade extrema, cara. Terapêutico, eu diria. Tá vendo porque o sueco demora? Tem que absorver tudo isso. Muito bom. Então, Mauro, muito obrigado. Prazer. Leonardo, muito obrigado. Prazer conversar com vocês. Espero que todos tenham gostado do painel. Seguimos, temos muita mais programação para hoje. Clara vai trazer a mestre de cerimônia. Muito obrigado, gente. Gostou do conteúdo? Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e dos próximos eventos. Até a próxima!